O que é e como medir o NPS, o Net Promoter Score, na área de saúde? Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, sou médico e administrador e aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Se você gostar desse conteúdo, considere se inscrever e compartilhar esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o que é e como medir o NPS na área de saúde, que é o Net Promoter Score. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar na fonte quando surgiu e onde que surgiu o Net Promoter Score, o NPS. O NPS ele surgiu numa publicação na Harvard Business Review, que é uma das melhores revistas de negócio do mundo, em 2003. Então é uma publicação já mais antiga, que foi feita pelo Frederick Reichheld. Então em dezembro de 2003, o Frederick Reichheld ele fez essa publicação falando de uma forma bastante alto e bom som que o único número que você precisa para crescer seria o que? O NPS. Vamos verificar então junto, lembrando que esse texto aqui, essa publicação, o link vai ficar na descrição e a gente aqui está traduzindo através do Google Tradutor apenas para facilitar a nossa conversa. Se tiver algum erro de tradução, a gente vai durante o vídeo fazer a correção, tá bom? Então, o resumo dessa publicação: as empresas gastam muito dinheiro e tempo em ferramentas complexas para avaliar a satisfação do cliente, mas eles estão medindo a coisa errada. O melhor preditor de crescimento da receita geralmente pode ser capturado em uma única pergunta de pesquisa. Você recomendaria essa empresa a um amigo? Essa é a pergunta do NPS e é assim que o Frederick Reichheld começa o artigo. O artigo vai ficar disponível, então fique à vontade para verificar. É bastante interessante verificar como foi o desenvolvimento do NPS. Mas basicamente, o que é o NPS então? Ele é um indicador de lealdade de cliente. A gente utiliza na saúde para os pacientes, mas ele foi desenvolvido originalmente para qualquer empresa, de qualquer setor. Quando você ouvir falar em NPS, a gente já pensa em como é feito o cálculo do NPS. Nada mais é do que uma subtração de porcentagens. Então, sempre que você ouvir falar em NPS, você pensa numa subtração, uma continha de menos, uma subtração entre duas porcentagens. E quais são essas porcentagens? A porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores. Então a gente pode dar uma olhadinha aqui na fórmula que o NPS nada mais é que uma subtração de porcentagens. A porcentagem dos promotores menos a porcentagem de detratores. Então essa subtração vai dar no final uma porcentagem que vai ser o NPS. O NPS, apesar de ser, em termos de análise dimensional, uma porcentagem, ele é comumente utilizado no ambiente de negócios e de organizações como um número absoluto. Então ninguém fala o NPS é de 100%, ou de 70%, ou de 5%. As pessoas falam o NPS de 100, o NPS de 70, o NPS de 5. Mas fica implícito que é em porcentagem, porque ele nada mais é do que uma subtração de porcentagens. Mas aí então vem a pergunta: quem são os promotores e quem são os detratores? Primeira coisa, você já deve ter respondido quando você foi num serviço de pronto-socorro, ou quando você foi numa consulta médica ou algum hospital fazer algum tipo de tratamento, uma mensagem por e-mail, ou por telefone, ou por mensagem de SMS, WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, essa pergunta, que é a pergunta mais importante segundo essa publicação que a gente viu, que é em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar a nossa organização para um amigo? E aí, às vezes tem uma variação essa pergunta, para um amigo ou familiar, para uma pessoa como você e assim por diante. Mas o jeito que foi colocada no início do artigo, a pergunta original é: qual a probabilidade de você indicar essa companhia para um amigo ou colega? Então, originalmente, a pergunta colocada no artigo foi essa, mas hoje em dia existiam pequenas modificações feitas. Mas a ideia é você, de uma escala de 0 a 10, você falar qual que é a probabilidade de você indicar a organização que você teve aquele serviço ou produto oferecido, uma nota para a probabilidade que você indicaria a empresa para um amigo ou familiar ou colega. Com esses dados de todos os clientes, todos os pacientes que dão a nota, é feita uma estratificação. Então, quem deu de 0 a 6, eles são chamados de detratores. Então, 0 a 6
que deu essa nota, são considerados detratores. E eles vão formar porcentagem de detratores. Quem deu nota 7 ou 8, eles são considerados os neutros. Então, eles entram nas porcentagens de neutros. E quem é considerado, deu a nota de 9 ou 10, são considerados os promotores e vão entrar nas porcentagens dos promotores. Então, o que é o NPS? Nada mais é do que uma subtração da porcentagem dos promotores, quem deu nota 9 e 10, menos a porcentagem de quem deu nota de 0 a 6, ou seja, a porcentagem dos detratores. Vamos dar um exemplo então para ficar mais fácil de entender como que a gente calcula o NPS. Vamos imaginar que a gente tem um hospital e a gente implantou o NPS e a gente fez essa pesquisa com a pergunta original. Qual a probabilidade de você indicar a nossa empresa para um amigo ou colega de 0 a 10? E a gente deu a possibilidade do paciente votar de 0 a 10. Qual que é essa probabilidade? A gente recebeu as respostas. Vamos imaginar que a gente tenha recebido a resposta de 100 pacientes. E desses 100 pacientes, a gente teve 60 pessoas que adoram o nosso hospital e deram nota de 9 ou 10. Ou seja, 60 de 100 pessoas deram nota de 9 ou 10. A gente tem 60% de promotores. Vamos imaginar que a gente teve 10% de pessoas que deram nota 7 ou 8. Ou seja, a gente tem 10% de neutros. Esses 10% de neutros a gente também vai contabilizar como porcentagem de neutros. Vamos imaginar agora que a gente tem o restante, então 60 de promotores, 10% de neutros e agora a gente tem 30% que deu nota de 0 a 6, ou seja, 30% que são os detratores. Então a gente teve 60% de promotores, 10% de neutros e 30% de detratores. Qual que vai ser o NPS dessa nossa pesquisa? Lembrando que o NPS nada mais é do que uma subtração de porcentagem de promotores menos os detratores. Então a gente tem a porcentagem de promotores, que foram 60% de promotores, menos a gente tem a porcentagem de detratores, que foi 30%. Então 60% menos 30% é 30%. Então a gente teve um NPS de 30%, mas que em termos práticos as pessoas falam NPS de 30%. Aí você pode perguntar, e a porcentagem de neutros? Pois é, a gente descarta a porcentagem de neutros no cálculo do NPS. Ela não é utilizada no cálculo em si do NPS, ela tem utilidade na hora da gente verificar as estratégias para a gente melhorar o score, mas no cálculo em si não é utilizada a porcentagem de neutros. Então, o NPS nada mais é do que essa subtração de porcentagens feita através dessa pergunta e que indica a lealdade de um cliente ao serviço de saúde, à organização que fez a pergunta e que fez a pesquisa. Então é importante a gente saber que o NPS é algo simples de calcular, é algo simples de fazer, é uma pergunta simples de praticar e de executar e de colocar na pesquisa e, teoricamente, essa seria a pergunta mais importante para você medir a lealdade desse cliente, desse paciente e você verificar ao longo do tempo na sua organização ou no seu hospital, na sua clínica, qual que é o nível de lealdade dos pacientes, dos clientes e você verificar quais são as estratégias que você pode ter para ter uma melhora na porcentagem dos pacientes e dos clientes que são mais leais à sua organização ou seu serviço de saúde. É muito interessante notar que o NPS ele é uma métrica que deve ser medida logo após que foi oferecido o serviço. Então você ofereceu aquele serviço, fez aquela consulta, provavelmente você já vai receber um questionamento sobre qual que é a probabilidade de você indicar aquele serviço. Ela é feita logo após o serviço para que a informação que você dê seja o mais fidedigna possível com o serviço ou o produto que você recebeu. É muito interessante notar que o NPS ele ajuda muito as organizações a entenderem como as organizações estão perante os clientes. É muito interessante notar que ela verifica a organização, porque a nota é qual a probabilidade de você indicar a organização, a empresa, o hospital, a clínica para outro amigo ou colega. Não é uma pergunta sobre como está esse cliente, como está na área de saúde esse paciente,
se ele melhorou ou não. Então existe uma crítica que ao redor do conceito de NPS, quando a gente aplica na área de saúde, que a gente vai falar num próximo vídeo, que tem a ver com o importante na área de saúde não é saber a empresa só. O objetivo principal é saber como é que está o paciente. A saúde é um pouco diferente das outras organizações, é sempre importante a gente lembrar. Então o NPS ele é uma métrica que não satisfaz totalmente o que a gente precisa na saúde. Ele mostra a lealdade daquele paciente como sendo um cliente para aquela instituição, mas ele não faz a pergunta mais importante, que é o quanto de valor foi entregue para aquele paciente. Se você quiser saber mais sobre os poréns e as críticas ao NPS, como a gente pode utilizar ferramentas já padronizadas e estabelecidas para medir as perguntas e as questões que realmente importam para o paciente, fica com a gente, se inscreve no canal que a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Um grande abraço!